Oi, bem-vindo a mais um vídeo do Instituto. Nesse vídeo a gente vai falar sobre necessidades. No último vídeo a gente falou sobre sentimentos e a gente viu que os sentimentos são como uma fumaça que vem avisar pra gente de algo que está acontecendo. E onde há fumaça, há fogo. E o fogo são as necessidades. Você pode pensar também no cheiro de uma flor, como se os sentimentos fossem o cheiro e a flor fossem as necessidades. Para a gente chegar nesse assunto, eu vou pedir primeiro para a gente fazer uma prática. Começar já praticando. Pega um papel, uma caneta e eu vou esperar você aqui. Você pode parar o vídeo, se você quiser. Vou pedir para você agora pensar numa coisa que você gosta muito. Uma ou duas coisas que você adora fazer. Lista aí no seu papel. Você pode pausar o vídeo de novo se você quiser. Tendo escrito isso, a gente vai seguir para um exercício de perguntas e uma série de perguntas que você vai até o fim chegar com elas. Eu vou dar um exemplo, depois você faz você mesmo, tá bom? Então vamos supor que você escreveu aí que você adora ver Netflix no final do dia, quando você chega do trabalho. E a pergunta é, o que você ganha quando você vê Netflix no final do dia? Você pode responder que você ganha tranquilidade, por exemplo. Segue perguntando. O que você ganha quando você tem tranquilidade? Ah, eu ganho mais energia no dia seguinte do trabalho, pode ser. E segue mais uma vez na pergunta. O que você ganha quando você tem mais energia no dia seguinte no trabalho? Ah, eu consigo ser mais produtivo, eu faço mais coisa. E o que você ganha ao ser mais produtivo? Ah, eu tenho reconhecimento dos meus parceiros ou do meu chefe, por exemplo. Esse ponto pode ser o ponto que você chega e fale, agora sim eu entendi o que eu realmente ganho ao ver Netflix no dia quando eu chego depois do trabalho. Então faz você agora esse exercício, para um pouquinho o vídeo e segue até você chegar em alguma palavra que você se sinta confortável. Tenta chegar a uma palavra só. Também te espero, você pode pausar o vídeo aqui. Chegou em alguma palavra? Excelente! Agora eu vou convidar você a pegar a lista de necessidades que você já tem aí com você. Pega essa lista e compara, vê se você encontra nessa lista alguma coisa que representa isso que é tão importante para você nessa situação. E aí, descobriu alguma coisa a mais? Tem uma magia de olhar para as necessidades que é descobrir o quão poderoso a gente é para resolver aquilo que a gente gosta. Ou ter ações diferentes, oportunidades diferentes para conseguir a mesma coisa. Pode ser que você descubra que para receber reconhecimento, você não precisa necessariamente ver o Netflix, mas você pode fazer outras coisas para seguir essa linha de ter mais energia, ser mais produtivo e aí sim ter o seu reconhecimento no trabalho. Essa amplitude que as necessidades trazem pra gente é o que a gente vai ver um pouquinho mais aqui nesse vídeo agora. Então, pensando que a cada coisa que a gente adora fazer tem uma necessidade que está por trás dela, a gente entende que as necessidades, na verdade, são motivadoras de tudo aquilo que a gente faz. Para toda e qualquer ação humana, existe uma necessidade por trás sendo atendida. Por isso, a gente chama de motivadores humanos universais também. Pensa o que você fez hoje no seu dia que você nem gostaria tanto de ter feito assim. Então, pensa agora, procura na lista de novo. Quais são as necessidades que você atendeu ao fazer essa coisa que você nem queria tanto fazer? Veja o quão importante é e o quanto no final das contas até aquilo que nem é tão gostoso assim fazer você acaba fazendo, porque você está cuidando de algo que é realmente importante para você. Mas antes da gente seguir mais profundamente em todos esses exercícios, quero trazer para você o conceito de necessidades. Porque quando a gente fala a palavra necessidades, ainda mais na nossa cultura, a gente começa a comparar com desejos, com vontades, e a gente sai do conceito real que o Marshall Rosenberg trouxe pra gente como necessidades humanas universais. E o primeiro ponto que você precisa saber é que necessidades são humanas e universais justamente porque tanto eu, quanto um índio na tribo, quanto o presidente dos Estados Unidos ou um monge tibetano, temos as mesmas necessidades. Como assim, Liliane? Imagina que eu digo pra você que eu preciso de um celular. A minha necessidade é um celular. Você concordaria comigo que um monge tibetano ou um índio na tribo precisam também de um celular? É uma necessidade universal? Talvez não.
Mas talvez você concorde comigo que um índio na tribo, um monge tibetano, o presidente dos Estados Unidos ou eu precisamos de bem-estar, liberdade, reconhecimento, conforto. Ou todas essas palavras que a gente trouxe aí nessa lista. E pode ser que você encontre inclusive outras coisas que a gente precise todos de maneira universal. Para fazer essa distinção, a gente traz algumas características e uma delas é: as necessidades não são o mesmo que estratégias. Ter um celular é uma estratégia ótima para eu conquistar algumas necessidades, para eu atender algumas necessidades. Por exemplo, ter um celular me atende à necessidade de pertencimento a um grupo, ou me atende à necessidade de comunicação, expressão. Percebe como o celular ele é apenas uma estratégia para conseguir atender uma necessidade? E as estratégias, elas são diversas. Por exemplo, eu posso usar uma pessoa como uma estratégia. Imagina que eu tenho dentro de meu relacionamento uma pessoa que me ajuda a atender a necessidade de parceria, de comunidade. Ou eu posso usar um lugar como uma estratégia. Um lugar que eu adoro para atender minha necessidade de conforto ou atender minha necessidade de bem-estar. Ou eu posso, inclusive, usar uma ação para atender necessidades, uma estratégia de ação para atender uma necessidade. E essa ação poderia ser correr. Correr me atende à necessidade de saúde, por exemplo. Outra coisa que a gente usa muito como estratégia é o tempo. Às vezes eu digo que eu preciso fazer uma formação até esse ano. Eu quero terminar ela até esse ano. E, na verdade, isso vai me atender a necessidades de evolução ou de reconhecimento, por exemplo. E mais um item que pode trazer pra gente essa estratégia para atender as necessidades são os objetos. E esse eu já dei um exemplo. O celular é um objeto que atende necessidades de comunicação ou pertencimento, por exemplo. Mas podem ter outros objetos, a exemplo de nossa casa. A nossa casa é um grande objeto que atende nossas necessidades, de repente, de segurança, de conforto, de pertencimento. Fazer essa diferenciação entre estratégias e necessidades é tão importante porque a gente começa a perceber o mundo abundante que a gente tem para atender essas necessidades. Quando eu vinculo uma estratégia específica ou uma coisa específica para atender aquelas minhas necessidades, eu fico carente daquele objeto, daquela pessoa ou daquele lugar específico para fazer esse atendimento das minhas necessidades. E olha que mundo que se abre quando eu percebo que eu tenho um mundo abundante para conseguir atender. Eu viro protagonista da minha história e eu deixo de ser vítima ou dependente de uma determinada coisa, pessoa, lugar ou tempo. E olha que coisa mais linda, quando eu começo a identificar as necessidades que estão por trás das minhas ações, as minhas motivações, eu começo a perceber que para toda e qualquer ação também das outras pessoas existem necessidades que estão sendo atendidas ali. E eu deixo de ver os outros como bons ou maus. Eu vejo simplesmente pessoas tentando atender suas necessidades. Às vezes com estratégias um pouco trágicas, mas ainda assim, a gente conseguindo perceber as necessidades que estão por trás, a gente vê que aquilo ali é um ser humano tentando atender aquilo que é tão importante para ele. Essa possibilidade de ver que o outro também está em busca de necessidades faz com que a gente comece a perceber que os conflitos, eles não estão nesse nível de necessidades. Eles vivem no nível das estratégias, onde eu quero tomar uma ação e o outro, de repente, quer tomar uma ação que conflitua comigo. Os conflitos, eles geralmente acontecem no nível daquelas estratégias que a gente comentou. Pessoa, lugar, ação, tempo ou objeto. E quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que a gente tem um mundo de possibilidades para co-criar novas estratégias. Ou seja, se eu percebo que a minha necessidade nessa situação é de conforto e que a necessidade do outro nessa situação é de reconhecimento, eu posso, ao invés de falar sobre as estratégias, falar sobre as necessidades. Vou dar um exemplo meu que aconteceu há pouco tempo atrás. Eu estava de mudança e eu tinha passado um dia resolvendo coisas fora de casa. Cheguei em casa, meu marido estava super elétrico, querendo resolver os últimos detalhes, colocar quadros na parede, guardar todos os enfeites. Eu, exausta, a única coisa que eu queria era sentar no sofá e assistir um pouco de televisão, um filme, por exemplo. A gente começou a discutir, ele querendo terminar as coisas logo e eu querendo descansar um pouco. E na verdade a gente ficou discutindo no nível da estratégia.
Eu querendo descansar, eu querendo ver filme e ele querendo resolver os detalhes finais. Até que a gente começou a investigar quais eram as reais necessidades que estavam por trás desses nossos quereres. Eu queria assistir filme e ele queria terminar tudo. As minhas necessidades eram de descanso, bem-estar. E as necessidades dele eram de evolução, ordem. Quando a gente começou a discutir sobre essas reais necessidades, a gente entendeu que existia uma estratégia para cocriar no meio do caminho. Eu podia descansar um pouco, ver um filme e depois, de repente, seguir no que trouxesse mais ordem e evolução para ele. Nesse momento, a gente descobriu que ao invés de brigar pelas estratégias, a gente podia cocriar uma melhor que atendesse resultados de benefício mútuo, tanto para mim quanto para ele. E isso não significa que todas as necessidades vão ser atendidas a todo tempo, mas significa que a gente vai olhar para elas e de repente combinar em que momento essas necessidades vão ser atendidas ou não. Isso faz com que uma relação fique mais saudável e sustentável, a partir do momento que a outra pessoa generosamente começa a querer atender também a sua necessidade. A nossa relação com as necessidades, ela pode ser uma relação de reconhecimento. A partir do momento em que eu entro no mundo mágico do reconhecimento, eu simplesmente tenho o poder de eleger se eu vou ou não vou atender aquela necessidade naquele momento. Tem um treinador que a gente ama muito, que chama Alan Side, que ele traz uma frase especial sobre necessidades. Elas são energias que vêm e vão, energias vitais, e não buracos a serem preenchidos. E a partir do momento em que a gente entende isso e a gente reconhece nossas necessidades, a gente pode inclusive viver o luto de não atender uma necessidade ou outra. Agora, trazendo para a prática esse reconhecimento, vou propor um exercício para você. E esse exercício envolve você resgatar um pouquinho do que você já viu até agora. Resgatar um pouco das observações, dos sentimentos e agora trazendo também as necessidades. Pega um papel e caneta, se precisar pausa o vídeo de novo que eu te espero. Tendo esse papel e caneta, agora vamos seguir para o exercício. Pense em uma situação onde algo aconteceu que você não gostou muito. E escreva quando isso aconteceu, como você se sentiu. Siga para os sentimentos que estavam presentes nessa situação. Escreva esses sentimentos. E agora, lembrando que a gente sente porque alguma coisa é importante pra gente, escreva também as necessidades. Que necessidades você estava tentando atender nesse momento? Use a lista de necessidades e sentimentos para te ajudar. A gente não tem vocabulário ainda o suficiente e essas listas podem ajudar muito a crescer esse vocabulário. Se você quiser, você pode aproveitar também esse exercício para fazer uma hipótese empática, pensando o que essa outra pessoa que participou dessa situação estava sentindo ou estava precisando, estava necessitando. Mas lembre, a última autoridade para dizer o que estava sentindo ou necessitando naquele momento é sempre a outra pessoa. O que você está fazendo é apenas uma hipótese. E aí, como é que foi fazer o exercício? Lembra que quanto mais você praticar, maior vai ser a probabilidade de você começar a encontrar a conexão de alta qualidade tanto com você quanto com as outras pessoas. E maior a probabilidade de você começar a encontrar resultados de benefício mútuo, co-criar alternativas que fazem a vida mais maravilhosa. Para finalizar, vou deixar com vocês uma frase do Marshall Rosenberg para você refletir e levar para você para o resto da vida. Quando compreendemos as necessidades que motivam o nosso comportamento e o comportamento dos outros, nós não temos inimigos. Espero que você continue sua prática e possa seguir identificando quais são as necessidades por trás de todas as suas ações.